A gente ia falar de cultura de massa. Vamos lembrar, a cultura erudita é feita pelos eruditos, a cultura popular é feita pelo popular, pelo povo. A cultura de massa, ao contrário, não é feita pela massa, mas para a massa. E isso já estabelece toda a diferença dela. A cultura de massa começa a nascer em função da segunda revolução industrial que aconteceu no século XIX, que foi a revolução industrial que instituiu o capitalismo, né, e desenvolveu plenamente a indústria. A gente viu as pessoas saindo lá do interior e vindo para as cidades para poderem trabalhar nas fábricas. Isso vai constituir a massa. Então, os primeiros meios de comunicação de massa que vão surgir lá na Europa são os meios impressos. Não só jornais, como panfletos, jornais, livros, revistas, mas panfletos. Panfletinho assim, folhinha de papel. Você tem pão para seus filhos? Você sente frio no inverno? Esteja em tal lugar a tal hora. Você chegava lá e tinha um comício, uma reunião ligada a algum partido político ou a algum sindicato. Essa cultura de massa se explica porque as pessoas que vão... Isso daí eu já falei em sala de aula, mas vou repetir. As pessoas que vão para esse comício, para esse encontro, para essa reunião, elas vêm de vários pontos da cidade, elas encontram profissionais de várias áreas, elas encontram profissionais liberais, elas encontram o dono do pequeno comércio, elas encontram o pipoqueiro, elas encontram o sapateiro, o operário da indústria, o soldado. Está todo mundo mais ou menos numa pior. Essas pessoas vão lá e o que é que elas têm em comum? Aquele camarada ali em cima do palanque. Eu, lá no palanque, estou me dirigindo a essa massa. Por que massa? Porque eu não, na minha frente aqui, eu sou o líder partidário ou sindical. Essas pessoas na minha frente não têm identidades próprias. Essas pessoas formam a massa. A identidade, o que eu vejo aqui é que todo mundo, para mim, tem a mesma identidade. São todos operários, ou o povo, ou os eleitores. São as pessoas que eu quero trazer para o meu lado. E o que essas pessoas todas têm em comum, entre elas, sou eu. Porque elas saíram lá de suas casas em qualquer parte da cidade, até em outras cidades, e elas vêm ali num lugar para ver aquele cara que vai dizer uma coisa que lhes interessa. Se elas conversarem entre si, elas até vão encontrar outras coisas em comum. Pode ser que encontrem. Mas, num primeiro momento, a única coisa que elas têm em comum sou eu. Eu, líder, acabo dando identidade a essas pessoas. O que elas vivenciarem aqui comigo faz parte da construção de uma cultura. E todo mundo vai fazer parte desse grupo, que vai ser o meu sindicato ou o meu partido, não importa. Essa cultura que começa a ser forjada lá no século XIX vai se desenvolver barbaramente no século XX e vai chegar até o século XXI. A gente tem isso aí, do jeito que eu estou falando, parece que é só um evento político, mas não é. As coisas que essa massa vai ter em comum extrapolam o campo político, partidário, sindical.
essas pessoas vão começar a se identificar. Lembram o que é identificar? Identificar-se é quando eu encontro em alguma coisa, em alguém ou em alguma situação, alguma coisa que é idêntica a mim. Aí eu me identifico. Então, essas pessoas vão começar a se identificar pelo corte de cabelo ou pelo penteado, pela camisa, pela estampa da camisa, pelo jeito da camisa, pelo corte da camisa. A camiseta esta, uma camiseta como essa que eu estou usando, a t-shirt, né, típica, tem um formato de T, com as mangas. Por isso que ela é t-shirt, camisa T. A camiseta. Isto aqui era a roupa de baixo, de homem. Isto aqui ficava por baixo da camisa. Foi nos anos 50 que isso aqui começou a ser usado. A camisa mais aberta, sai, a camisa se abre totalmente, depois sai a camisa, entra a jaqueta de jeans ou de couro, que vem aqui por cima e dá identidade. O jeans, a calça jeans, era roupa de peão, era roupa de operário, de camponês, porque ela é para bater, ela é resistente. E ela não tem nada de elegante, porque era costume, nos anos 50, a roupa masculina ser passada a ferro e as calças na frente tinham um vinco, para mostrar que a calça foi bem passada. E o jeans não tem vinco. Você pode até passar, mas assim que você usar, ela toma a forma do corpo e o vinco se perde. Outra coisa, os tecidos bons não desbotavam, o jeans desbota. Então é uma roupa de qualidade inferior. Como a gente vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma por conta da Segunda Guerra Mundial, que os jovens, quando voltam, a gente vê filme de guerra, tem muito cara de mais idade, mas os caras que iam para a guerra, lá lutar na Segunda Guerra Mundial, eram caras de 18, 19, 20 anos, caras da idade de vocês, que estavam lá enfrentando o eixo, os nazistas, os fascistas na Europa e os japoneses no Pacífico. E eram caras bem jovens que iam para lá. Quando esses jovens voltam, eles vão se preocupar com coisas muito mais básicas. Né? É aí que vai encontrar lugar não mais a música de orquestra, mas o rock and roll. Que ali com uma guitarra, um baixo, uma bateria, você faz a festa. Ou, ainda vindo das orquestras, você tem uns metais, os caras tocam trompete, tocam trombone, no saxofone, no rock and roll. Mas já não é a mesma coisa. E os caras vão para a noite, vão para a festa, vão para o baile, não mais com terno, mas com calça jeans, camiseta branca e uma jaqueta de couro. Estão super bem vestidos. Por quê? Porque a cultura de massa diz que essa é a roupa de jovem. Vamos lembrar, ela surge junto com o capitalismo, a cultura de massa. E o capitalismo, você pode xingar de tudo, menos de burro. Os jovens estão querendo usar essa roupa, vamos fazer essa roupa para os jovens. Quando se percebeu que a calça jeans, mais valorizada pela cultura jovem, era o jeans desbotado, porque o jeans, quando saía da fábrica, ele vinha no azul marinho. Quanto mais desbotado, melhor. Os caras começaram a lavar o tecido. A calça já vinha desbotada de fábrica. Isso tinha nome, era o procedimento, um processo industrial chamado stonewashed, porque eles botavam para lavar na máquina junto com pedras, para as pedras desbotarem a calça.
assim como também a calça que vem rasgada e tal, que começou com as pessoas dizendo, não, eu vou usar minha calça até rasgar. Logo, a indústria vai estar produzindo calça rasgada. O capitalismo é muita coisa, mas não é burro. Ok. O que mais a gente tem na cultura de massa? Tudo aquilo que você vê nos meios de comunicação de massa. Continua sendo a imprensa, quando você pega para ler, se você ainda pega para ler um jornal de papel, ou uma revista de papel, ou se você lê no celular, você abre ali o celular e lê uma revista eletrônica ou um jornal eletrônico. Tá? Mas também o rádio, a televisão, o cinema, o videogame. Tudo isso é meio de comunicação de massa. E a internet, claro. Agora é o território de ninguém da comunicação de massa. Massa tinha uma coisa interessante. A comunicação de massa tinha uma coisa interessante. Você juntava um monte de gente num lugar para falar uma coisa só e todo mundo saía dali com a mesma história. Hoje, você coloca uma mensagem na internet e pode alcançar o mesmo número de pessoas. Mas atenção, o seu amigo que mora na Austrália pode receber primeiro a mensagem do que o seu amigo que mora na casa ao lado. Porque ele estava acordado com o celular na mão e esse daqui não estava. A internet vai construir a multidão, a massa pulverizada. Então você não tem mais uma pessoa do lado da outra, que fica todo mundo ali assistindo o cara no palanque lá, o cara fala um negócio e fala, nossa, é isso mesmo, hein? Esse cara é bom. Você falava aqui do lado, concordando ou discordando do que o cara falava lá no palanque. E hoje, você pega uma mensagem, você lê, e antes de debater com alguém, você já comenta. Você já comenta antes de debater com alguém. E aquela cutucada que você dava aqui no lado para falar alguma coisa, vai nos comentários. Como a gente se afastou bastante das regras escritas da língua portuguesa e da interpretação de texto, quantas e quantas vezes... e outra coisa, a gente aprendeu a digitar na marra. Aprendeu a digitar apertando tecla, sem ter aula disso. Quando era a época da máquina de escrever, as pessoas faziam um curso de datilografia. Embora existam cursos de digitação, é cada vez mais raro alguém que aprenda a digitar num curso de digitação. E aí dá tanto desentendimento na internet, tanta discussão, tanto bate-boca, que também não levam a nada. Ninguém fica com úlcera por causa disso, ninguém sai na porrada por causa disso. Você bloqueia a pessoa, é o mais grave que você pode fazer. Pô, eu estou em casa, eu deveria colocar um álcool aqui dentro que ninguém saberia, né? Talvez eu faça isso nas próximas. Vamos lá. Estou olhando minha cola aqui. E essa cultura de massa, ela é totalmente desprezível? Não. Vejam vocês que o pessoal que está entrando na Fundação das Artes agora, que está com 18 anos, já nasceu no século XXI. Então, quando esse pessoal tinha, vamos dizer, quem esteja fazendo 20 anos agora, há 10 anos, em 2010,
há 10 anos de idade. Vocês já repararam como as pessoas um pouquinho mais velhas que vocês, em alguns casos até pais e mães, mas pode ser um irmão mais velho, um tio, quando alguém fala alguma coisa dos anos 90, o que aconteceu? A década de 90 é a década anterior à do nascimento de vocês. Alguém toca uma música dos anos 90, ou mostra um brinquedo, uma moda, um corte de cabelo, um tipo de roupa, as pessoas falam, que saudade. Ou quando alguém mostra uma série de TV dos anos 90. A mesma coisa, agora sim, já entrando no campo dos pais de vocês, quando se mostra alguma coisa, uma música do rock brasileiro dos anos 80, mostra Cazuza, Legião, Barão Vermelho, Titãs. Isso é que era música. Não era essa porcaria que tem agora. Pois bem, as pessoas que falam isso dos anos 80 e falam, porcaria da música que tem hoje, nos anos 80 que era bom, nos anos 80 ouviram os seus pais que nasceram nos anos 60 e foram adolescentes nos anos 70, dizendo, mas que bobagem essas músicas dos anos 80. E aí o pessoal dos anos 60 ouviu do pessoal dos anos 50, que bobagem. Né? A nossa juventude sempre é a melhor, sempre. Então, eu vejo as pessoas, né, comendo, como eu comentei isso já com vocês, quando você pega lá, dadinho. O dadinho que eu comprava na porta da escola. O dadinho deve ter uns 200, Cabral chegou aqui, os índios levaram um dadinho para ele. E o cara diz, nosso dadinho, igual o que eu comia quando era na escola. Mudaram a fórmula, mudaram a receita do dadinho, não é mais a mesma coisa. Deep Link, não é mais a mesma coisa. Pode até ser a mesma coisa, você que está mudado. Você que está diferente. Né? Peraí, mas faltou dizer uma coisa, Vardy. Quem faz a cultura erudita são os eruditos, quem faz a cultura popular são os populares. A cultura de massa não é feita pela massa, é feita para a massa. Então, quem é que faz a cultura de massa? Agora a gente chegou no terror. A indústria cultural. A ideia de indústria cultural surgiu no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Frankfurt. Por isso ela é chamada, né, essa corrente de pensamento é chamada de Escola de Frankfurt. Ali eu coloquei uma lista com os principais nomes, né, Max Horkheimer, o Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse. São os principais nomes. Esse grupo se reuniu no finalzinho da década de 20, foi fundada essa escola, e eles começaram a trabalhar, volta em 1927, por aí, e foram desenvolvendo aquilo que a gente chama de teoria crítica. Só que quando se dá a ascensão do nazismo, Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933. A guerra começou em setembro de 1939, então a gente tem 6 anos e meio aí de governo nazista e de sociedade nazista antes da guerra começar. Vamos lembrar que no ano da guerra, Hitler foi escolhido pela revista Time como uma personalidade do ano. E não por ter começado uma guerra, por ser um cara, um grande líder.
quando se dá a ascensão do nazismo, os caras da escola de Frankfurt se mandaram. Por quê? O que mais tinha ali era judeu e comunista. Tudo que o Hitler amava ver na fogueira, se me entendem. Então os caras se mandaram. Alguns foram para Paris, que ninguém imaginava que Hitler chegasse a Paris, e vários outros, a maioria, na verdade, foi para... botou um oceano na frente do Hitler e foram para os Estados Unidos. Desses que foram para Paris, o Walter Benjamin, que a gente fala, muita gente fala Benjamin, que eu acho esquisito pronunciar assim. O nome dele é Walter, alemão, Walter Benjamin. O J em alemão se lê com som de I. Então é Walter Benjamin. Mas o pessoal fala Benjamin. Ok, se você não quiser pronunciar em alemão, pode falar Walter Benjamin. O que eu não sei é por que dão essa pronúncia. Quer dizer, eu sei por quê. Essa pronúncia é anglofônica, assim, essa pronúncia é a maneira inglesa, ou melhor, a maneira americana, né? Benjamin. Paciência. Ele era judeu. E Hitler invadiu a França e veio andando e chegou em Paris, que é onde ele estava escondido, e ele se mandou com um grupo, falando, olha, tem uma rota de fuga pela Espanha. O problema é que a Espanha não entrou na guerra, mas era aliada de Hitler. Quando eles chegaram na fronteira da França com a Espanha, a conversa ali foi, olha, depende. Mas a gente consegue passar para um lugar seguro? Depende. Porque a ideia era sair dali, da França, para a Espanha, e da Espanha ou ir para a Inglaterra ou ir para os Estados Unidos, sair dali. E a ideia, e a conversa foi assim. Depende. Ele estava num grupo de pessoas. Se vocês encontrarem um cara honesto, um guia honesto, ele guia vocês por esses caminhos de salvação. Se vocês pegarem um cara desonesto, ele além de pegar o dinheiro de vocês, porque isso custava muito caro, ele ainda entrega vocês para a polícia, que vai mandar de volta para a Alemanha. E aí vocês estão lascados. E a resposta ia chegar à noite, e não chegava, e não chegava, e não chegava. Foi um dia tenso, aí uma noite de angústia e uma madrugada de terror. Porque o cara não vem com a resposta, o cara não vem com a resposta, não vem com a resposta. E no desespero, o Walter Benjamin se suicidou. Porque a morte era certa. Só que a morte que viria pelas mãos dos nazistas seria uma morte com tortura, com dor, e ele preferiu abreviar o sofrimento. Segundo consta, o grupo conseguiu passar, mas ele não teve como esperar. Para vocês verem como essas coisas são terríveis. E dos dois textos que eu cito ali, um é dele. Um texto muito famoso, tem um nome quilométrico, mas um texto muito famoso, que é A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Que, assim, uma coisa era você ter um manuscrito de um livro ou escrever um poema numa folha de papel. Ou ter em mente aquilo e dizer o poema. Isto é uma coisa. Você publicar esse poema é outra. Você pintar um quadro é uma coisa. Você tirar uma foto desse quadro e publicar a foto é outra. Diz ele nessa obra que a obra de arte ela tem uma aura só dela. E você só toma contato com isso quando está diante da obra de arte. E você fala, poxa, mas então eu olhar a foto da Mona Lisa lá no Museu do Louvre, alguém gravar em vídeo para mim, ao vivo, eu olhando ali ao vivo, não é a mesma coisa? Segundo ele, não. A obra de arte ela tem uma aura
que se perde quando isso é reproduzido. É um texto muito interessante. Aliás, esses dois textos, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade e Dialética do Esclarecimento, que é do Horkheimer e do Adorno, vocês encontram fácil na internet. Tá? Encontram o texto e explicações, os textos e explicações sobre os textos. São textos bem interessantes. E esse pessoal vai criar a teoria, eles começaram a elaborar a teoria crítica na Alemanha, que já era pensando em como a sociedade capitalista acabava com a cultura de uma nação, para impor aquilo que ela, a sociedade industrial capitalista, queria. Mas eles estavam vivendo na Alemanha. E a cabeça europeia era um pouco diferente disso, a cabeça alemã era um pouco diferente disso. Aí eles foram e se exilaram nos Estados Unidos, que, embora esse capitalismo tenha surgido na França e na Inglaterra, os Estados Unidos assumiram a paternidade da criança. E por isso se tornaram a maior nação capitalista do mundo. E, quando eles chegam lá, e é lá que o Horkheimer e o Adorno vão escrever o livro Dialética do Esclarecimento. Já vou explicar esse livro, que é muito interessante. Quando eles chegam nos Estados Unidos, na década de 30, os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão. Depressão que acontece quando quebra a Bolsa de Nova York em 1929. E eles passam a década de 30, aliás, foi uma década em que o mundo teve uma crise econômica brutal. Em alguns lugares, o mundo decidiu, os países, na verdade, decidiram endurecer a economia e apoiaram regimes de direita e de extrema-direita. Assim, na década de 30, isso antes da Segunda Guerra Mundial, começa em 39. Na década de 30, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Hungria, Iugoslávia, eram países que estavam com regimes de direita. Aqui na América, os três principais países da Latinoamérica, México, Brasil e Argentina, estavam com regimes de direita. Que era o Cárdenas no México, Perón na Argentina e Getúlio Vargas no Brasil. O Getúlio foi da direita para a esquerda ao longo da vida, foi e voltou várias vezes. Também assim esses outros líderes populistas, mas que tinham regimes autoritários, ditatoriais. Alguns outros lugares preferiram ir para a esquerda. Então foi assim que começou e tomou impulso a Revolução Chinesa, que deu origem à China comunista. Por aí vai. Esses caras da escola de Frankfurt são marxistas. E eles, à luz da teoria marxista, eles não ficam propondo revolução nenhuma, tá? Não são, tem que tirar o governo. Eles são intelectuais de formação marxista. Então eles pegam a teoria de Marx e Engels, né, Karl Marx e Friedrich Engels, e aplicam para interpretar a realidade. Eles falam, olha, a sociedade industrial capitalista, ela dita as normas de como tudo deve acontecer, inclusive a cultura. Essa já era a ideia na Alemanha. Quando eles chegam nos Estados Unidos e eles veem as pessoas enlouquecidas com rádio, cinema, não existia televisão ainda, rádio, cinema, musicais, tanto no teatro como nas grandes orquestras, tocando para as pessoas se divertirem,
um mundo muito, uma cultura muito viva, né? Uma atividade cultural, não uma cultura, uma atividade cultural muito viva. Eles falam, aqui tem. O que aconteceu aqui? Os Estados Unidos, a cultura norte-americana não tem, como é que fala? Não tem raiz, é tudo assim superficial. E aí eles criam a ideia da dialética do esclarecimento. Dialética é a relação contraditória que faz com que a gente interprete as coisas do mundo. O mundo não é certinho, pão, pão, queijo, queijo. Quando você olha para o mundo, você percebe que a dialética, que é uma afirmação em um determinado sentido, encontra outra afirmação em outro sentido, e elas se chocam. E dali, desse amálgama, dessa briga, desse embate, nasce a síntese. E a síntese vai indo feliz da vida até que ela encontra um contrário. Tese, antítese, vamos para o pau, briga, 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 até que vira síntese. A síntese vai indo até que encontra um contrário. A síntese vira tese, antítese, briga e etc. Tudo é assim. A sociedade toda é assim. E todas as sociedades são assim. Então eles falam, peraí, tem uma contradição aí, uma questão dialética, uma questão contraditória no esclarecimento. O esclarecimento é o iluminismo. Tá? Esse livro em alemão é Dialekt der Aufklärung, que é o iluminismo, que é chamado Enlightenment na Inglaterra, de iluminismo em Portugal, de Lumière na França, o século das luzes, que é principalmente o século, começa no século XVII, mas pega principalmente o século XVIII, que é quando a gente deixa a religião de lado e fala, não, mas a ciência serve para todos, a religião só serve para quem acredita nela, a ciência serve para todos. E a ciência é tida, então, como aquilo que vai fazer com que a sociedade melhore. Afinal, os inventos todos da tecnologia servem para deixar a gente numa situação melhor. Eu só estou conversando com vocês, só estou gravando esse vídeo porque tenho tecnologia ao meu alcance, num custo que eu posso pagar. E eles vão dizer, mas então, acontece o seguinte, até o final do século XIX, se você queria música na sua vida, você tinha que saber tocar um instrumento. Ou cantar. Ou estar perto de quem tocasse um instrumento. Senão você não teria música na sua vida. Aí aparece o fonógrafo. Você coloca ali você pega ali uma peça que tem uma música gravada, põe no fonógrafo, gira, ele toca, faz o negócio girar e sai a música por ali. A tecnologia faz com que você deixe de aprender música. Você deixa de ser autossuficiente em música. Você passa a não mais se expressar com uma música que você compõe. Fala, não, mas eu tenho aqui a minha namorada ou o meu namorado e nós temos a nossa música. Não é bem? Que foi composta, gravada, cantada por quem? Dificilmente é por você mesmo. Entenderam? E a mesma coisa vale para tudo. Se você queria um desenho de alguma coisa, você pegava um pedaço de carvão, um pedaço de madeira e desenhava. Ou não tinha desenho na sua vida. Nem pintura, nem nada. Ou você estava perto de alguém que sabia desenhar, pintar e etc.
Então, vendo onde isso vai? Se você quer ver um quadro hoje, você entra na internet, vocês fazem isso em aula. Lembra? Falam um quadro tal, vocês entram lá no celular, aí fica passando o celular um para o outro, não é? Não era assim. Então, se você queria ter arte na sua vida, e a arte é necessária ao ser humano, ou tinha alguém próximo ali na sua comunidade que produzia arte, tem o Zé da Viola e o Chico do Pandeiro, e a dona Carminha, ela faz cada desenho tão lindo. Isso vai para o anônimo, isso vai para a pessoa que você não conhece, que não sabe nada a seu respeito, mas ela fornece um quadro que você vai e pendura na parede da sua casa. Porque sim. Porque a sociedade industrial não te deixa mais tempo de ficar curtindo natureza, olhando o pôr do sol e etc. Você vai para a fábrica trabalhar. Aquela vidinha da fazenda ficou para trás. Do sítio, da chacrinha onde você morava, ficou para trás. Então, a sociedade industrial vai produzir bens culturais. Indústria, cultura, indústria cultural. Que vai alimentar a cultura de massa. Na verdade, o pessoal de Frankfurt não gostava da expressão cultura de massa. Mas hoje em dia a gente usa e todo mundo entende direitinho. Entenderam? A indústria cultural não consegue fazer o desenho que você quer, e aí o desenho que ela quer, e que ele ali atrás quer, e que essa baixinha aqui da frente quer. Ela vai fazer um desenho com 1 milhão de cópias. Mas não é o desenho que eu queria, mas é o desenho que é possível. Só deu trabalho uma vez. O resto foi cópia. Com a música, com o cinema, com a literatura, com o teatro, com tudo. O teatro é o que menos sofre com isso. Porque é uma arte ainda artesanal, precisa de gente lá metendo a mão na massa. Precisa dessa coisa asquerosa chamada ser humano. Graças a Dioniso. Ok? Se isso vai aparecer na televisão, meio de comunicação de massa, será que eu vou colocar um programa para cada telespectador? Não, né? Quando apareceu o videocassete, nos anos 80, sabe o que dizia a propaganda? Crie sua própria programação de TV. Porque o videocassete gravava programas da televisão. Então você ia, gravava 6 horas de programação e depois, na hora de assistir, você ia pulando o que você não gostava e assistia só o que você gostava. Pulava comercial, sei lá, pulava... Você quer a novela das 7 e a novela das 8, mas não quer o Jornal Nacional. Você pulava o Jornal Nacional. E dava a ilusão de que você mandava em alguma coisa. Na sua casa, na sua sala, no seu aparelho de TV. Capite? Você acha que você está mandando em alguma coisa? Claro que não. Você só pode escolher em ver e não ver aquilo que já está na TV. Ah, mas com a internet não é assim. Com a TV... Não, aí veio a TV a cabo. Não, porque a TV a cabo você escolhe o que você quer ver. Sim, mas é o que está sendo oferecido. Você não escolhe uma coisa que é fruto da sua criação ou de uma criação de alguém próximo a você. É a mesma coisa que é oferecida para milhões de pessoas. Tá? A indústria cultural, portanto, homogeneiza tudo, deixa tudo homogêneo, deixa tudo com a mesma cara, para atender industrialmente o maior número de pessoas do mundo, em escala planetária mesmo.
por isso que o McDonald's diz que não, McDonald's é igual em todo lugar do mundo. Aí você vai, você come como é que chama? O Big Mac aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e come o Big Mac em Milão, e você fala, porra, é a mesma coisa. Eles já tinham contado isso para você, que era a mesma coisa. Eles só livram a cara, falando de McDonald's, por exemplo, para não falar de arte, para falar de cultura, em geral vamos falar de gastronomia. O McDonald's pega uma comida que foi inventada na Alemanha, que é o hambúrguer, que é hambúrguer significa aquilo que vem de Hamburgo. Hamburgo é uma cidade alemã. Que ele foi levado para os Estados Unidos por imigrantes alemães. O que é o hambúrguer? É um bifinho de carne moída. E como é que faz esse bolinho? É aquilo que italiano chama de porpeta, que é uma bolinha de carne moída, mas não é só. Atenção, eu não sei se algum de vocês já fez isso, ou já viu a mãe fazer, ou alguém fazer. Não é carne moída, ponto. A receita tradicional é carne moída, geralmente é carne de segunda, não é carne de primeira, que você não vai moer alcatra, filé mignon e tal para fazer almôndega. Você vai pegar a carne de segunda, vai pegar paleta, vai pegar acém, peito. Põe a carne numa tigela. Aí você pega um pãozinho, um pão francês, amanhecido, duro já, molha na água. Molha. Mistura ali. Este pãozinho vai dar liga na carne. Isto é uma comida de gente pobre. Por quê? Porque se essa gente tivesse dinheiro, comprava um bife de alcatra ou de filé mignon. Um bifão. Não tem dinheiro. Compra carne de segunda moída. Por que a carne de segunda moída é boa? Porque a carne de segunda ela é mais dura. Se você for pôr na panela, ela vai demorar mais tempo para cozinhar. Gasta mais lenha, ou carvão, ou gás. Mas se você moer, tritura as fibras. Ela fica mais fácil de comer. Põe o pão junto. Por quê? Para dar liga. É, para dar liga e para render mais. Tempera direitinho e eu sei disso porque a minha mãe fazia isso. Porque a gente não era rico. E não era sempre que tinha bife em casa. Era bem difícil ter bife em casa. Mas que a gente não chamava de almôndega, chamava de porpeta. Que na verdade em italiano é polpetta, polpa, bolinha. Fazia aquele negócio. E às vezes a mistura era a bolinha. Então minha mãe fritava a bolinha, tá pronto. Às vezes essa bolinha ela dava uma fritada, uma passada na frigideira e punha no molho do macarrão, que vocês já viram na Dama e o Vagabundo. Eles comendo para empurrar a almôndega, o vagabundo empurra para a cachorrinha, lembra? Punha no molho do macarrão. Ou fazia a mesma massa e ao invés fazia a bolinha, e ao invés de fritar a bolinha, achatava e punha na frigideira. Gasta menos óleo. Entenderam que é coisa de gente pobre? Fritou, tá pronto, com um fio de óleo. Não precisa uma bacia de óleo, uma frigideira inteira. Imigrantes alemães pobres levaram isso para a América. Isso virou comida do povão, assim como a salsicha. Aí os americanos pegam, não é os americanos, o povo americano pegou hambúrguer, todo mundo começou a gostar de hambúrguer porque é muito bom. E em cada lugar tinha a sua receita de hambúrguer. O que o McDonald's fez, ele tinha um hambúrguer de boa qualidade, e o que ele fez foi acertar o método de fazer. Para fazer sempre igual, comprar sempre a carne naquele lugar, por aquele tempero, fazer tanto tempo, ter sempre o mesmo tamanho. Isso foram os irmãos McDonald's que criaram. Aí chegou um cara lá na década de 20, 30, sei lá, um cara que olhou o sistema e gostou.
Não o hambúrguer, o sistema que os irmãos tinham bolado. Falou, pô, isso aqui pode crescer. Quanto vocês querem na bagaça? Tanto. O cara comprou e manteve o nome. E assim, no mês seguinte já tinha uma outra loja em tal lugar, já tinha outra loja em tal lugar, e começou a expandir a ideia de franquia e virou a potência que é, criando uma legião de concorrentes, Burger King e vários outros. Esses daí são os dois que tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem muitos, tem o Wendy, tem muitos outros. E o que acontece? Para massa, McDonald's, Burger King, Bob's. Para massa é isso. Aí se você tiver dinheiro, você vai no Madeiro. Você vai no América. Você vai em lugar chique, que vai comer hambúrguer artesanal. Muito caro. Por quê? Porque não é para massa. É para quem apurou o sabor. Para quem sabe o gosto que tem um queijo da Serra, da Estrela, ou um gorgonzola que entra na massa de um hambúrguer artesanal e etc. Sim, a cultura de massa pode botar um pezinho na erudição. Mas vira cultura erudita? Não. Calma. Ela não vira cultura erudita, não é assim que vira. Mas deu para entender até agora? Deixa tudo com a mesma cara para todo mundo poder consumir. Porque aí eu posso vender mais barato e ganho na escala. Quanto mais eu vender, mais eu ganho. Ok? Mas o mundo seria um lugar maravilhoso se a gente só tivesse isso de problema. Acontece que muita gente achou, essa ideia, a teoria crítica veio ao mundo, a dialética do esclarecimento é final dos anos 40, 47, por aí, então pegou nos anos 50 e todo mundo seguindo por essa cartilha e falou, esses caras estão certos. O gelo derreteu e isso está uma água melada só. Tá, mas esses caras não são meio radicais, não? Esse pessoal da Frankfurt? São. São, porque eles diziam, a cultura acabou. Com a tecnologia, que fruto do esclarecimento, do iluminismo, cultura mesmo acabou. Você só tem reprodução, você só tem coisa industrial, virou, acabou. Chega, vamos embora. Na Europa, nos anos 60, surge uma escola de pensamento que a gente chama de Escola Sociológica Europeia, que tem lá Humberto Eco, Jean Baudrillard, Roland Barthes, o Edgar Morin, que pega principalmente Itália e França, e esses caras falam, não é bem assim. Não é bem assim. Dá para dar uma temperada nisso. E eles vão criar o estruturalismo. Vamos analisar a estrutura das coisas, não o pacotão como um todo. Vamos abrir a caixa e ver o que tem dentro. Vamos analisar o conteúdo da mensagem e não o meio. Por quê? O pessoal de Frankfurt dizia, veio de onde? Da televisão? Porcaria. Porque veio do rádio? Porcaria. Não vale nada. E eles diziam, peraí, pô, mas se eu tocar Beethoven no rádio, não, se você for lá ouvir Beethoven lá na Sala São Paulo, com a Sinfônica lá, o ZESP, legal. Se você ouvir um CD dela, não é legal. Você fala, não, peraí. Não é assim. Então eles começam a elaborar uma saída para isso. E eu acho que a melhor saída foi a do Umberto Eco, italiano, falecido recentemente. E era um cara, ele veio várias vezes ao Brasil, e é um cara assim, que é a cara do Brasil, o jeitão dele.
Ele era muito bem-humorado, eu gosto bastante dos textos dele. E ele escreveu uma série de artigos que foram publicados na Itália em 1965, no Brasil em 1970, e até hoje é uma bíblia para quem quer entender isso aí. Esses vários artigos foram reunidos num título chamado Apocalípticos e Integrados. Esse é o nome do livro, Editora Perspectiva. Esse é o nome do livro, mas é o nome do primeiro artigo. Os outros são vários outros artigos que tratam do tema também. Mas esse artigo, que é o primeiro capítulo do livro, é matador. Ele fala, peraí, eu estou vendo que o mundo está dividido entre apocalípticos e integrados. Os apocalípticos são os caras da escola de Frankfurt. O apocalipse acabou, não tem mais nada. Pô, não é. Você pode encontrar arte mesmo numa coisa feita industrialmente. Você pode encontrar arte em história, em quadrinhos. Eu gosto muito, Vard, gosto muito de quadrinhos. Pô, Sandman, cara, é uma obra de arte por página. É bom como literatura, é bom como artes plásticas, é bom como tudo, todo bom negócio. E eu sou chato, mas é um troço de alta qualidade. E o preço disso está ao alcance da massa, fazer o quê? E eu gosto de ouvir música clássica, então eu ligo o rádio e ouço a Cultura FM. Eu quero ouvir música brasileira de raiz, eu ligo na USP, Rádio USP. Quero ouvir rock, eu tenho a 89 e a Kiss. Eu posso escolher o clássico que eu quiser. Mas aí ele fala também dos outros, no outro extremo, que são os integrados. Eles atendem a um negócio que é, em termos teóricos, assim como os apocalípticos seguem a teoria crítica da escola de Frankfurt, os integrados, sem prestar atenção em teoria nenhuma, mas existia uma teoria para aquilo, que é a teoria do funcionalista, que assim, se está publicado, está bom. Tá bom, é difícil para todo mundo. Não, vamos... tudo tem seu valor, qualquer coisa tem seu valor. Que é o que acontece quando você está numa festa, na casa de alguém, e toca, você está lá dançando, aí bota uma música, um estilo lá que você não gosta, você para. E você parou de dançar, e você, no máximo, para não arrumar encrenca, você fala, é que eu não curto muito. Você falar isso já é dar opinião demais nos dias de hoje. Normalmente, se você parar de dançar, você fala, não, vou tomar um negócio aqui, eu cansei. Na verdade, você odeia aquilo lá, mas você não fala que odeia. Pega mal. Falar que odeia, porque aí você é chato. E odeia. E a gente evita dizer eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu não gosto desse negócio, eu acho isso aqui uma bobagem. A gente não entra mais em discussão disso. Porque o mundo está tomado pelos integrados. Então, vamos afastar os extremos e olhar a obra de arte em si. Dá muito mais trabalho. Então, se você não gosta de um gênero musical, por exemplo, ou teatral, você fala, eu não gosto de sertanejo, eu gosto de música caipira, mas não tolero sertanejo. É o meu caso, por exemplo. Mas é tão legal ouvir a música essa, a música aquela, mas eu não gosto. Você é o chato. Olha, eu não gosto de teatro, de teatro chamado teatro digestivo. Aquela que você pode jantar antes, vai assistir e faz a digestão. Não te dá um impacto. Isso é uma pecinha que não tem, assim, não tem nada de ousado, nada de provocador. Eu gosto de ser instigado, eu gosto de ser provocado. Pela peça, pelo filme, pela música,
por qualquer coisa. Mas a postura mais corrente e mais coerente para o mundo em que a gente vive é estar no meio termo entre apocalípticos e integrados. Embora eu ache que a teoria funcionalista ela é prejudicial nessa do se publicou tem que ser ouvido, tem que ser lido, tem que ser assistido. Acho que não tem que nada. Não sou tão apocalíptico, mas a ideia de que a cultura pode e deve ser transformadora e não apenas entretenimento, e ela pode ser entretenimento, ela pode ser muito divertida, mas ela não precisa necessariamente ser só isso, eu acho que é a ideia que prevalece. Ok? Aí. Temos aproximadamente 1 hora de vídeo corrido. Eu vou colocar isso aqui na minha conta do YouTube e passo o link para vocês. E aí, vocês têm segunda-feira à noite para assistir isso no horário de aula e rabisquem à vontade, reflitam a respeito e me mandem todas as dúvidas e questionamentos no nosso grupo. Tá ok? Beijos e abraços generalizados, pessoal. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde, sei lá que hora vocês vão assistir. Tchau.